Olá, tudo bom? Quem estava esperando pela semana dos acessórios femininos já tá aí. Você pode ir lá no link da bio, se inscrever, que as inscrições já estão abertas. Ali você vai, coloca o seu e-mail, clica no link da bio, coloca o seu e-mail, dá um check ali dizendo que aceita receber os e-mails e já vai ali e se inscreve gratuitamente. Vai cair numa página onde você vai entrar para o grupo do WhatsApp e tá pronta a sua inscrição. Aí é só aguardar o dia e participar, tá? Então, nosso tema de hoje vão ser as ferramentas, né? Porque tem muita gente, alguns alunos que têm dificuldade, então vou aproveitar as dúvidas que eu tenho recebido para passar algumas orientações para vocês, né? Porque se você faz um colar, não dá certo, faz de novo. E às vezes você não identifica onde que você está errando, né? Você precisa conhecer, aprender e saber que as ferramentas são fundamentais para você ter um bom desempenho, né, nas peças que você produz. Tanto pode ser no brinco, no colar, na pulseira, no pingente. Todas essas peças você precisa sempre das ferramentas e você depende delas, porque sem as ferramentas você não consegue fazer suas peças, porque precisa de aperto, né? Precisa de fazer aquela parte enroladinha. Então a gente precisa do início ao fim de qualquer peça você vai precisar. Pode ser que você não precise de todas, mas sempre vai precisar de uma ou outra, né? E junto com as ferramentas você vai precisar também da tesoura, você vai precisar da cola, em alguns momentos você vai precisar da pinça. Se você não tiver a pinça, você vai poder usar a ponta do alicate. Então isso daí vai fazer com que você tenha um resultado, né? Porque é muito ruim a gente querer fazer uma peça e não conseguir. Eu sei porque lá atrás, quando eu comecei, não tinha nenhum método, não tinha nenhuma orientação, né? Eu comecei a fazer um curso, entrei num curso errado, né? Já contei aqui. Mas assim, é importante você ter assim uma sequência de aprendizagem para você não se decepcionar e de repente largar antes de conseguir fazer sua peça, né? Então aqui hoje é para te incentivar e te orientar, porque com a orientação você vai fazer da maneira certa e você vai fazer num tempo bem mais curto, né? Você vai precisar sempre porque a pessoa às vezes pensa, eu vou lá, compro os 3 alicates que eu preciso, os mais necessários, né? Uma tesourinha, a cola, a fita métrica. No meu caso, eu gosto de usar a trena, eu tenho também aquela fita, né? Mas não é tecido, é um plástico, né? Eu prefiro usar a trena, porque a trena eu coloco, ela trava, eu venho com a peça e já meço, né? Eu não preciso estar parando para enrolar, né? A fita, a trena, eu acho que é bem mais prática, né? Então, acho que é isso. A princípio, você vai ter, né, outras necessidades, né, para fazer linha e outras partes, né, da tua criação. Mas hoje o nosso tema são as ferramentas, porque dela vai depender o teu resultado. Então eu vou te orientar um pouco. Você pode comprar tanto o alicate de corte, aquele de bico retinho, né? Mas ele na hora de cortar, ele não é tão eficaz como esse. Não sei se você está conseguindo identificar. Ele tem a ponta, né, viradinha. Porque quando você vai colocar ali no teu colar ou na hora de tirar aquelas pontinhas do brinco, né? Quando você enrola e tem que tirar as pontinhas, essa ponta assim virada, ela te facilita, né? O corte, e o corte fica mais rente aonde você precisa dar a terminação. Aí depois que você dá a terminação, você precisa do alicate. Esse alicate que eles chamam de bico de jacaré, né? Porque a ponta dele é um pouco mais larga, é chata e ela é dentada.
Outra coisa que costuma acontecer, ou ele trinca, né, com o tempo, ele vai quebrando, né, esse emborrachado que vem, ó. Esse aqui é original, ele é mais fino. Então ele vai rachando isso aqui e você fica muito ruim de trabalhar ele só no metal ou passar uma fita para não... Aqui o meu, como eu gosto muito, quando a gente tem uma ferramenta que te atende bem, você quer que ela dure por muito tempo, né? Esse meu aqui já deve ter no mínimo uns 10, 12, talvez até 15 anos, né? Porque o alicate é uma peça que tem uma durabilidade muito grande, a não ser o de corte. O de corte você vai ter que trocar, porque nem todo lugar você consegue afiar, né? Pode ser que você tenha... Esse aqui, como ele é relativamente novo, então ele tá com o corte ainda muito bom. Agora o anterior que eu tinha, eu levei para afiar aonde eu afio meus alicate de unha, né? Mas ele diz que não tem alcance, né? Onde ele afia, né? O alicate de unha, que ele não consegue afiar esse alicate. Então, como ele já não estava bom, aí eu comprei esse aqui. E esse aqui eu já não sei se tem como afiar. Mas ao invés de você ter que trocar todos os seus alicates, você vai trocar só o de corte. Porque você precisa... Porque uma linha mais grossa, você precisa ter um alicate bom para ele cortar e não ficar mastigando. Se ele mastigar, fica feio, né? O colar ali não vai ter aquela terminação da maneira que você precisa. E o alicate, quando ele corta direitinho, né? Você vai, termina, põe uma colinha na ponta, né? Eu gosto dessa cola aqui, porque ela fica transparente. Você põe, ela é como a maioria de vocês já deve conhecer, né? Tanto as ferramentas como o resto que eu tô mostrando, mas tem algumas pessoas que não sabem. Ela é branquinha e você pode pôr em qualquer terminação de colar, independente da cor da linha ou da cor da pedra, mesmo que ela caia ali, você pode, só passa a mão, tira o excesso e o que ficar ali, ele vai ficar transparente, não vai aparecer, ele seca e não vai ter cor. Então por isso que eu gosto dessa cola, né? Você não precisa pôr muito e ela vai cobrir ali para evitar que aquele nó que você deu, que ele se rompa, né? Que ele comece a abrir, comece a desmanchar, porque o fio fino é mais fácil de você dar um nó mais firme, mas a linha grossa, ela tem a facilidade de abrir, né? Então, é importante você colocar a cola, espera ela secar, de preferência, não cola hoje, deixa para cortar só amanhã, né? A não ser que você tenha, assim, alguma urgência, né? Às vezes, tu fez e o cliente quer que você faça ali na hora, você faz, mas avisa, olha, ele tem que ficar paradinho para não sair do lugar, senão não vai ter o efeito desejado, né? Então, assim, você vai fazendo suas peças e vai vendo o que você precisa. Então, nesse alicate, falamos um pouco, né, do de corte. E agora eu vou falar desse aqui, que é o bico de jacaré. Você pode também cortar algumas peças nessa parte aqui, né, que você vê que desse lado ele tem, né, ele é diferente, ele não é totalmente reto, então é porque ele tem um corte aqui, ó. Tá? Dependendo do que você vai cortar, você pode cortar por aqui também. Mas o bom dele é quando você encosta e ele tá totalmente, assim, encostado, porque na hora de segurar o fio para girar, quando você vai fazer aquelas peças de brinco, né, que você precisa enrolar o fio em volta dá aquela voltinha, né, para dar a terminação. Se não for um alicate que tem as pontas bem encostadas, às vezes você compra e ele, quando você chega em casa, vai ver, ele tá assim, ó. Ele não encosta. Ou ele encosta embaixo e não encosta em cima. Já lá no início eu comprei vários que eu levei para casa. Eu morava em outro estado, né? Quando eu ia para as feiras ou ia fazer alguma compra em algum lugar, eu comprava e às vezes você compra e não usa na hora, guarda. Quando você vai usar, que você tira, é que você nota que o alicate, né,
ele não encosta quando você tem alguma experiência. Quando você não tem nenhuma experiência, você acha que é assim mesmo. Aí você vai segurar e não consegue, vai fazer, não fica bem feito. Então, isso vai fazendo com que você perca tempo, que você desanime. Ah, não vou fazer porque eu não sei, eu não consigo fazer. Eu não tenho habilidade, não tenho jeito, né, para trabalhar com isso. Faço, fica feio, não fica bem feito, né? Então não é que você não sabe fazer. Você não tem, de repente, o conhecimento que você precisa ter para comprar um material adequado. Uma coisa simples, mas que a gente precisa saber. É igual qualquer coisa que você vá fazer, você tem que ter um mínimo, né, de conhecimento. Vai fazer café, vai pôr 3 colheres de pó de café para fazer para 2 pessoas, tu não vai conseguir tomar, vai ficar muito forte. Então, é nisso que eu digo, são coisas pequenas que você precisa saber para ter um resultado, né? Então, a importância dele ter um bico mais fino e que ele se encoste, tá? E depois, com o uso, quando ele estragar, pede pro teu marido, pede pro teu irmão, pede para alguém ali que tenha um pouquinho de habilidade, corta um pedacinho, que esse aqui é meu marido que pôs para mim. Ele cortou um caninho que ele tinha, fez 2 caninhos e colocou para mim. Olha aí, ele fica direitinho, né? Fica bem grossinho, ele tá bem justo, então ele não fica soltando, não fica caindo. Às vezes a gente compra, quando vai ver, ele tá aqui embaixo, né? Fica soltando, ele fica caindo porque fica largo. Você pega um tubinho que é mais ou menos da espessura, né, do cabinho e coloca ali. Esse aqui, desde que ele entrou, que ele não solta fácil, ele tá bem presinho aqui. Aí eu tenho esse outro também, ó. Ele tem essa molinha aqui no meio. Esse também tinha uma mola, mas eu perdi a mola, eu tenho que colocar de novo aqui, ó. Uma mola entre um lado e o outro. Esse aqui já vem com essa molinha aqui no meio, ó, que te facilita, né? Esse é de bico reto, ele é bem semelhante a esse aqui. Você pode também trabalhar com ele, só que ele não tem esses dentes dentro, né, que te facilitam agarrar o fio para girar. Então, tudo que a gente vai fazer parece bem simples, mas você vai ter que ter o apoio para fazer, para girar, para manter apertado, para passar para uma mão, passar para outra, né? Então, os dentes, eles te facilitam para você apertar e manter ele seguro, né? O fio seguro para você fazer as voltas que você precisa. Então, esse aqui, para esse trabalho, não é o mais indicado, né? O biquinho assim, dentro, liso, né? O dentado para fazer essas voltas, para segurar o fio, ele é mais adequado. E o bico redondo, ele também tem essa molinha aqui embaixo, esse modelinho meu. Às vezes ele vem com essa molinha, às vezes, dependendo da marca, né? Vem com uma molinha aqui no meio, diferente, que pega de um lado e do outro. Mas aqui, ó, tem várias marcas, né, no mercado. Fica até difícil eu falar que marca que é melhor, porque nem sempre a melhor marca vai estar, de repente, com aquela qualidade que a gente gosta, que é bem encostadinho, ó. Esse aqui, igual o bico de jacaré e o bico liso, ele também precisa, ó, além de estar bem encostadinho as pontas, ele tem a pontinha pequena. Porque quando você vai fazer um brinco, por exemplo, você vai passar o fio e você quer que aquele elinho que liga um lado da peça, vamos supor, de pedra para pedra ou para pérola, né? E vai aquele metal entre uma peça e outra, quanto menorzinho ficar o elo, mais bonitinho fica, né? E se ele for um alicate que tem o bico, ele é redondinho, mas ele é grosso, ele não fica tão delicado. Você vai ter que cada um tá puxando com a mão, né? Vai dar mais trabalho na hora de fazer. E assim não, você já na hora de dar a volta, você deixa ele bem na pontinha, né? Você enrola e ele vai ter o elo bem pequenininho. E essa mola também, trabalhando, ele facilita na hora de você fazer a sua peça. Então assim, ó, são os alicates necessários, né?
Vou passar de novo, né, para você que chegou depois poder pegar bem. O alicate de corte. Esse que é o bico de jacaré. Sempre com a ponta, né? Ele é fino na lateral. E ele é com a ponta bem juntinha. Esse é o de ponta chata, lisa. Também fininho na ponta. E esse é o com a ponta fina, né? Bico redondinho, que também ele se encosta como precisa, tá? Aí uma tesourinha, pode ser pequena ou grande, o importante é que ela corte, né? E essa aqui é bem boa, pequena, mas é muito boa. Não é ferramenta, mas a cola também é indispensável. E a fita métrica, pode, você não tendo nem a trena, nem a fita métrica, uma régua também serve, né? O importante é você ter a sua medida. Se você não tem, você pode até em algum lugar que você vai trabalhar, na mesa ou num balcão. Então você mede ali, vamos supor que você tem só uma régua de 30, tu põe 30, mais 30, 60, faz a marcação de 40, que é o tamanho do primeiro colar, 45, põe um adesivinho ali para você saber onde que é, para você não ter que estar procurando como medir, né? Que às vezes a gente tem em algum momento inesperado, a gente não tem a fita, então você pode usar uma reguinha, alguma coisa que tenha a medida, né? Ou você mesmo tem um colar de 40 centímetros, você vai lá, pega ele, mede, onde que fica, termina aqui. Então também serve como um apoio, né, para você poder ter um parâmetro na hora de fazer suas peças, tá? Então nosso tema de hoje foi os acessórios, né, os alicates, e isso daí é peça fundamental para você ter uma peça bem feita, né, com um acabamento perfeito, com toda a qualidade que o seu cliente merece. Então, quanto mais perfeita a peça a gente fizer, mais seu cliente fica satisfeito e ele vai retornar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa orientação de hoje e a gente volta em seguida com outros temas, tá? E não se esquece, vai lá que a Semana do Acessórios já tá começando, né? Vai lá, se inscreve, que faltam poucos dias pra gente começar o evento. Então, clica na minha bio, clica lá na bio, vai lá, coloca o e-mail, dá um check ali na caixinha, diz que concorda em receber os e-mails, inscrição gratuita, né? E vai cair na página que você vai ter lá o WhatsApp, clica para entrar no grupo do WhatsApp, pronto, você já está inscrito. Então eu te espero lá dentro do evento, tá bom? Tchau, até mais!